todos, aqui professor Rafael Rotter, Escola Vale Verde, turma 102, e hoje a gente vai mostrar um pouquinho da física da gangorra, certo? A gangorra é um brinquedo de criança, mas ele tem muita física, e que explica inclusive como funciona, por exemplo, o conceito físico chamado torque. Por que quando a gente coloca uma alavanca numa chave de roda, a gente consegue afrouxar os parafusos e trocar os pneus mais facilmente? Por exemplo, alguns já devem ter visto que, por exemplo, um caminhoneiro, quando vai trocar um pneu, pega um cano de 1 metro e encaixa na chave. Por quê? Se ele for lá e tentar afrouxar o parafuso, uma chave curtinha, ele não vai conseguir. Mas se ele pegar um cano de 1 metro, ele vai conseguir. Por quê? O torque, né, que é o torque aplicado sobre o parafuso, ele é igual a força vezes o braço de alavanca, ou o comprimento da chave. Então, quanto maior for o comprimento da chave, menor é a força que o motorista vai precisar fazer para afrouxar o parafuso. E assim funciona a gangorra. Vamos mostrar aqui, por exemplo, os dois meninos, né? Aqui o Davi e a Emily. Por exemplo, podem sentar os dois na gangorra e mostrem o que acontece. Por favor. Vai, Davi. Isso. O Davi, obviamente, por ele ter uma massa um pouquinho maior, vai deixar a Emily de castigo. Mostre ali, por favor, a Emily de castigo. Então, agora, o que nós vamos fazer? Como o torque, nesse caso, ele é proporcional à massa, o Davi tem uma maior massa, distribuída pela mesma distância, ou seja, a distância do ponto de rotação até onde está o Davi é a mesma do ponto de rotação até onde está a Emily. Nesse caso, as distâncias são iguais, o que prevalece é a massa. Então, o Davi executaria um maior torque em relação ao centro, faria com que o objeto rotacionasse na direção dele. Mas a gente pode mudar isso e fazer com que o objeto fique em equilíbrio. Então, por favor, Davi, coloque a Emily no chão. E agora tu pode sentar mais para o meio. Vamos descobrir a distância do centro onde isso fique em equilíbrio. Entendeu? Pode levantar os pés e vamos ver. Está mais ou menos em equilíbrio? Dá para sentir? Então, assim a gente consegue o equilíbrio, fazendo com que o Davi sente mais para o meio. A gente vai diminuir a distância, ou diminuir o que a gente chama de braço de alavanca. Então agora a gente vai fazer a medição, anotem aí. A Emily está a exatos 1,11 m do centro. Anotem aí, 1,11 metros do centro. E o Davi... 45 centímetros. Né? Ou 0,45 metros, tá? O Davi está a 0,45 metros. Depois a gente vai estimar as massas deles e vamos conferir se realmente está de acordo com a equação. Então, repetindo, torque é aplicado a todo objeto que vá fazer uma rotação. Ou seja, ele é igual a força vezes o braço de alavanca, ou a distância do centro de rotação até onde está sendo aplicada a força. Nesse caso, a força ela é igual ao peso do objeto ou ao peso de um deles. O que é o peso? É sempre a massa vezes a gravidade, ou a massa vezes a gravidade do planeta Terra. Quanto é que vale o G, a gravidade na Terra? Quanto vale, gente? 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então mostra, por exemplo, levantem as pernas, vamos ver se está mais ou menos certo. Por favor, Emily, levantem as pernas. Ó, agora a Emily consegue levantar o Davi, certo? Porque o Davi está muito para cá. Se tu sentar um pouquinho mais para trás, pode ser que fique em equilíbrio. Vamos ver, mais um pouquinho. E agora? Agora tu levanta ela? Tá, então tu vem um pouquinho mais para frente. Aí. Deu? Mais um pouquinho, eu acho, né? Quem é que tá indo para cima agora? Tu tá indo pra cima? Então o Davi um pouquinho mais pra frente. Mais pra frente, Davi. Aí. Deu ainda? Deu, né? Então, fazendo essa pequena correção na distância, a gente consegue que os dois fiquem em equilíbrio. Tá? Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula de física aqui na Escola Vale Verde. Tá? Não esqueçam, né, de deixar o seu like lá no meu canal e se inscrevam no meu canal, por favor. Valeu, então. E era isso a aula de hoje. Tá, pode começar. Então, professor Rafael Rotter, complementando a aula sobre torque, onde a gente fez o exercício da gangorra,
Agora eu vou mostrar na prática como funciona a relação entre a força e o que a gente chama braço de alavanca, ou a distância na fórmula, porque torque é igual a força vezes a distância. Se eu aumentar a distância ou o braço de alavanca, eu poderei fazer menos força para afrouxar um parafuso. Agora, se a distância for pequena, eu vou ter que fazer muita força, que é justamente essa comparação que a gente vai fazer. Mostra. Tá, então voltando, nós vamos fazer a comparação entre uma chave curta e uma chave comprida, para que a gente possa afrouxar o parafuso. Então, na prática, a chave curtinha, ou seja, o braço de alavanca menor, eu terei que fazer uma força maior. E nessa daqui, o braço de alavanca é maior, ou a distância maior da aplicação da força, eu terei que fazer uma força bem menor. Então vamos lá. Mostra aqui, por favor. Mostra aqui. Aqui, ó, mostra a roda do carro, onde está o parafuso, que a gente vai afrouxar. Agora vamos ver. Olha só. Vou encaixar aqui. Dá pra ver direitinho? Então tá, vamos lá. Para afrouxar eu tenho que fazer muita força, certo? Agora eu vou apertar ele de novo. O que eu vou fazer agora? Eu vou lá pegar a chave comprida, certo? Vou trocar só a ponta. A alavanca vai ficar, eu vou trocar só o cachimbo. Pronto, tá aqui. Então eu vou aplicar a força aqui. Pode ver agora. Ó, agora o braço de alavanca é bem maior. Então eu vou ter que fazer muito menos força. Pronto. Está demonstrada a lei do torque. Ou seja, o torque sobre o parafuso vai ser proporcional à força que eu faço com o meu braço ao comprimento da chave até o ponto de rotação. Então, quanto maior o comprimento da chave, menor a força. Quanto menor o comprimento da chave, se eu fizer isso aqui, maior vai ser a força. Certo? Então deixa eu apertar os parafusos de volta. Vou usar a chave comprida, né, para mim fazer menos força. Pronto. Então, pessoal, alunos do primeiro ano, esse foi mais uma videoaula sobre física, tá? Física cotidiana, física do dia a dia. Então eu mostrei como utilizar a física ao nosso favor. E não esqueçam de dar aquele like e se inscrever no nosso canal. Até a próxima.